Então, meus irmãos, eu quero dar uma revelação aqui que eu recebi aos irmãos e que os irmãos venham se preparar, meus irmãos. Porque nas religiões se aprende que vai vir 1000 anos de paz. Não é assim? De acordo com esse versículo aqui de Apocalipse que se lê, e tem diversos estudos, diversos ensinos a respeito disso daqui. E todas as religiões aí acreditam que vai vir 1000 anos de paz. E eu, meus irmãos, tenho algo aqui para revelar aos irmãos que os irmãos não vão gostar. E se quiserem me chamar de falso profeta, eis aqui o falso profeta. Mas no final da vida de vocês, vocês vão ver que esse falso profeta aos vossos olhos, verdadeiramente era um profeta do Senhor, que trouxe a verdade que o Senhor revelou. Porque o meu intuito, meus irmãos, não é fazer vocês escravos meu. Nós precisamos, sim, de finanças para evangelizar. Porém, eu me recuso em pedir finanças aos irmãos, porque o meu Deus, ele é um Deus rico. E eu não quero ser pesado nas custas de ninguém. Não quero ser pesado para vós outros. E é por isso que vocês não veem eu aí correndo atrás de coisas que 99,99% dos pregadores fazem. Buscando os bens dessa terra, buscando as suas finanças, dizendo que é para Deus, e no coração deles eles já acreditam que é para Deus, mas no final essas finanças vai ser o galardão deles. Por quê? Porque eles ganham mundos e fundos, mas não empregam na obra da salvação. A salvação para eles é os bens da terra. Então esses, meus irmãos, serão o vosso galardão. E naquele grande dia vocês vão ouvir Jesus falar para vocês que ele não conhece vocês. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Então, aos irmãos que estão aqui presentes e aos irmãos que vão assistir esse vídeo aí pelo YouTube ou outras redes sociais, põe a sua barba de molho e começa a buscar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Leia comigo aí Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e o lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo. Amém, pessoal? Então, em cima desse versículo aqui, as religiões dizem que vai vir 1000 anos de paz. E é onde eu sempre, há mais de 17 anos aí, eu venho declarando aos irmãos para buscar a Deus, porque Deus quer falar com cada um de nós. Então, em cima disso aqui, todas as religiões aí, em comum acordo, dizem que vai vir 1000 anos de paz. Meus irmãos, eu estava no monte orando e o Senhor me declarou. O Senhor falou comigo. É por isso que eu venho pedindo, implorando aos irmãos, para começar dentro do seu interior, dentro de você, deixar a sua alma conversar com o nosso Deus, porque Deus tem muita coisa para nos revelar, ainda mais nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Em breve vai se dar o desfecho do julgamento da raça humana. E os irmãos vão ver que não vai vir 1000 anos de paz coisa nenhuma. Por quê? Porque lá no monte, o Senhor me declarou: os 1000 anos de paz já passou. E eu indaguei a Deus. Meu Deus, como passou se a gente não viu ninguém em paz? Então, meus irmãos, esse milênio de paz se passou e foi no 5º milênio. Você pode procurar aí que não tem nada nas histórias aí sobre o 5º milênio.
um milênio como se fosse assim, apagado. Não tenha. Esses contos aqui de Apocalipse, por exemplo, vem contando. A única coisa que nós temos do quinto milênio, verdadeiramente, é a quinta trombeta, que vem falando ali. Então, os santos de Deus reinaram no quinto milênio com Deus. Então, para os santos de Deus, houve esse milênio de paz. E no sexto milênio, que é o milênio ao qual nós nos encontramos, foi o milênio que Satanás foi solto. Leia comigo aí no versículo 7 e no versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. E no versículo 10 está escrito assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém, pessoal? Então, preste atenção no que eu estou falando. Essa reunião vai ser um pouquinho longa, mas vai valer a pena no final. Amém, pessoal? Porque você vai compreender parte dessas coisas. Porém, para que você venha compreender, é com esforço e atitude. E você vai ter que começar a querer, a desejar ser amigo de Deus. Amém? Então, quando os 1000 anos se passaram, né? Quando acabou esses 1000 anos, foi na virada do 5º para o 6º milênio, onde Satanás foi solto e já começou ali a enganar a terra. Eu, na minha infância, ainda peguei parte quando o ser humano ainda era bom, as pessoas ainda tinham amor no coração. Hoje já está tudo definhado, tudo destruído. Até mesmo os que gritam o nome do Senhor por aí são pessoas perversas. E elas, desconhecendo a sua perversidade, não glorificam a Deus em espírito e em verdade. E aí andam nos enganos, né? O falso profeta foi lançado no lago de fogo. Isso breve vai acontecer, meus irmãos. Ou seja, eu declarei aos irmãos que o Senhor me falou que os 1000 anos de paz já passou, já se passaram. Então, a partir do momento que se passou esses 1000 anos de paz, Satanás foi solto para percorrer toda a terra e enganar a humanidade, todos os habitantes da terra. Essa parte aqui, onde nós lemos, e o falso profeta foi lançado, né, no lago de fogo, Satanás foi lançado onde já estava o espírito do falso profeta, né, e o espírito da besta, que são também espíritos malignos. Que espírito de falso profeta é esse, meus irmãos? Que foi lançado ali no lago de fogo antes de Satanás. Exatamente, meus irmãos, os espíritos imundos que estão atuando em nosso meio. O povo do Yahushua, eu tenho declarado para eles, eles ficam chateados comigo, mas é uma verdade, eu não vou ficar mentindo e nem querendo me bandear para um lado ou para o outro lado, quando o Senhor me revelou outras coisas. Então eu não vou ficar me bandeando para um lado e para o outro. Como já declarei aos irmãos, se você está na tua religião, fique aí, mas busque a Deus, porque o povo daí da sua religião vai precisar de um conserto com Deus. E tem que ter alguns soldados de Deus aí dentro para levar esse conserto. Caso contrário, essas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo. Amém? Então é por isso que eu sempre declarei aos irmãos que não saiam da sua religião. Mas não é para você ficar na sua religião acorrentado, buscando as coisas dessa terra. É para você ficar na sua religião como uma lamparina, como uma luz de Deus aí dentro, aonde você vai orientar os irmãos a buscar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então o povo do Yahushua já estão com o pé dentro do lago de fogo. Essa é a grande verdade.
Porque assim como o espírito do falso profeta está atuando dentro das religiões, das igrejas evangélicas e as demais religiões aí que se dizem ser de Deus, assim como esse espírito do falso profeta está batalhando aí para enganar os santos do Altíssimo, o mesmo espírito do falso profeta que, convencendo os Yahuchuanos que o Yahushua é o caminho e a verdade, é o mesmo espírito imundo que está dentro das religiões, dominando o poder religioso. E aí sai essa turma de dentro, pessoas que foram convencidas que a religião delas não prestava, e verdadeiramente é verdade porque não presta mesmo. Essas pessoas, uma vez sendo convencidas, agora foram recrutadas para o time, entre aspas falando, do Yahushua, que é uma serpente venenosa, um poder maligno, que os acorrentaram e eles estão em grilhões mortais. E o pior para eles é que eles, desprezando o Espírito Santo da verdade, ao invés de buscarem o poder e o amor de Deus para as suas vidas, eles, desprezando o Espírito Santo da verdade, nunca vão poder ser convencidos dos seus pecados, porque é o Espírito Santo que é o pastor deste século que nós estamos. É ele que nos conduz nas verdades de Deus. Entendeu, meus irmãos? Quando nós falarmos sobre a idolatria mais aprofundada, de uma forma mais aprofundada, como a lei da cidade santa, nós vamos declarar a idolatria dos cristãos, dos crentes. Porque Jesus não te chamou para ser cristão nem para ser crente. O Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que você nos tornasse judeus. Hoje, por exemplo, você nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer canto da terra. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu Salvador, você deixa de ser daquela pátria. Você morreu para aquela pátria. E agora você vai ser o quê? Um judeu, nascido da água e do Espírito. E quem vai ser o seu pastor? O Espírito Santo da verdade, ao qual Jesus declarou: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É por isso, meus irmãos, que muitos do nosso meio estão andando aí no engano do próprio coração. Por quê? Uma vez não buscando o Espírito Santo para procurar fazer exatamente a vontade do Espírito Santo, se entregam ao falso profeta, aos falsos pastores, para sua própria perdição e sua própria condenação. Compreende o que eu estou falando? E esse pastor, o falso Cristo, o falso profeta, ele não vai ser culpado da sua estadia, de você ser transladado para o mundo dos mortos. Não, não. O único culpado da nossa perdição somos nós mesmos. Porque a escolha é nossa. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No entanto, os irmãos buscam as religiões, buscam o que não tem nada a ver com o reino dos céus. Mais uma vez eu digo, não é para que você saia da sua religião salvo se o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo falar diretamente para você. Mas ele vai te posicionar. Ele não vai te tirar de um lado da tua denominação e te deixar à deriva. Não, não vai mesmo. Se você for amigo dele, ele vai te guiar num caminho onde você vai dar mais fruto. Porém, você que está dentro de uma religião, talvez possa ser que o teu lugar seja exatamente dar fruto aí dentro da sua religião. Para isso eu preciso o quê? Buscar a Deus em espírito e em verdade, deixar o Espírito Santo habitar em mim, fazer morada em mim, para que eu possa envolver toda aquela gente da religião ali com a presença de Deus. Só assim, meus irmãos, nós vamos conseguir salvar muitos irmãos que estão no engano dentro e fora das denominações. Então você que está dentro da denominação, você vai batalhar para salvar os irmãos que estão dentro da denominação. Mas você tem que ser um soldado do reino de Deus. Você tem que ser um habitante da Nova Jerusalém, da cidade santa que do céu desceu ataviada como noiva. Você tem que ser uma joia no vestido desta cidade, desta mulher, que é a cidade santa. Amém, pessoal? Então busque esse relacionamento com Deus. Busque a força maior, a força de Deus,
para que você possa realmente dar frutos. Porque, meus irmãos, muitos já foram cortados. Eles acreditam que são de Deus, pregam bem, falam bem, mas já foram cortados há muitos e muito tempo. Há muito e muito tempo foram cortados da videira. E a palavra deles são palavras de morte. Palavras que aparentemente vêm de Deus, que faz arder o teu coração, que faz avivar a tua fé, né? Para que você venha obter o desejo do teu coração. Então, muitas das vezes isso aí é armadilha. Porque qual o desejo do coração de Deus? O desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos salvos. Então, qual o desejo que tem que estar em mim? O mesmo desejo de Deus. Que eu e todos nós venhamos ser salvos. Amém, pessoal? Então, nós estamos correndo um risco de vida todos os dias. E se nós não nos enchermos da presença do Espírito Santo todos os dias, nós podemos nos dar mal no dia da nossa partida aqui na terra. Então eu convido aos irmãos para buscar a presença de Deus realmente, meus irmãos. Porque o falso profeta, ele foi lançado no lago de fogo antes do diabo. E quando que será isso, meus irmãos? Quando o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo? Nós, talvez muitos dos irmãos que vão me ouvir não vão compreender muito o que eu estou falando, mas quem já está mais tempo aí no caminho vai entender que já há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos aí atrás, na verdade sempre teve, mas agora se tornou mais árdua, mais reinha essa batalha. Começou o quê? Uma guerra contra o poder religioso, né? E está escrito que o homem da iniquidade ia se levantar contra tudo aquilo que se diz Deus. E o que se diz Deus, meus irmãos? Exatamente o poder religioso. É dentro das religiões que se falam de Deus. Então o falso profeta, ele vem atuando dentro das religiões, e tem um povo que é chamado pelo nome de Yahushua, que eles acreditam estar livres. Porém, o espírito do falso profeta é que tem os guiado. Eles estão dominados pelo espírito da morte, o espírito do falso profeta, que é a porta que eles chamam de Yahushua. E esse espírito maligno é a porta para o mundo dos mortos. E é para lá que você que segue essa doutrina de Yahushua vai. Amém, pessoal? Eu estou falando com a autoridade de Deus, do Deus de Israel. E não é porque o Deus de Israel quer que vocês vão para lá, não. É vocês que escolheram esses caminhos. E se você não quiser ir para o mundo dos mortos, de primeira mão, o melhor que você tem que fazer é sair desse caminho e começar aqui, no teu interior, a conversar com Deus. Então, quando vai se dar isso? Vai vir, meus irmãos, um poder que vai governar toda a terra. É um governo único. Então, quando vier esse governo único, todas as religiões, vai vir um decreto que vai deixar de existir essas religiões. Então não vai mais existir o poder religioso. Então, quando não precisam mais do poder religioso, o que vai acontecer? O espírito da besta, que a besta é o poder religioso. Amém? Entenda bem. A besta é o poder religioso que, espiritualmente falando, é chamado como besta. E o falso profeta é um espírito imundo que trabalha em comum acordo com o espírito da besta. Só que nesses dias não vai precisar mais desses dois espíritos, né? Desses dois espíritos, que na verdade são milhares de espíritos aí espalhados por toda a terra. Então, o espírito do falso profeta e o espírito da besta acabou para eles, já acabou. Então, eles vão ser lançados já de antemão, em primeira mão, para dentro do lago de fogo. Que é real, meus irmãos. Eu posso revelar aos irmãos, porque a eu me foi revelado o lago de fogo. Muitos não acreditam, mas é interessante que ele está aí, diante dos teus olhos, e mesmo assim você não acredita que o lago de fogo é real, mas está diante dos olhos de toda a humanidade. E o espírito da besta, o espírito do falso profeta, dentro de pouco tempo, já vão ser lançados para dentro do lago de fogo. Entendeu? E aí começa essa guerra que nós vemos aqui. Ó. Porque desde então eles estão amontoando
os reis da terra, para pelejar contra os santos do Altíssimo. Outro erro religioso é achar que esta guerra ela é em Israel. Ora, claro que não é Israel, não é esse Israel terreno, é o Israel celeste, essa cidade que eu venho declarando aos irmãos que ela desceu do céu, ataviada como noiva. E essa cidade, ela está em toda a terra, situada em toda a terra. Então, eles estão cercando a cidade. Estão já espremendo daqui, espremendo dali, que vai chegar uma hora que os habitantes da cidade santa não vão poder mais falar, vão ser obrigados, vão ser impedidos de falar sobre o reino dos céus. Nós seremos impedidos. Só que tem uma coisa em nós, que é o Espírito Santo da verdade, um poder maior, que nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar na peleja até o dia da nossa morte. E quanto mais eles matarem, mais pessoas vão receber a graça e o poder de Deus. E quando eles conseguirem vencer os santos do Altíssimo, é que se dará a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque é exatamente a virada do 6º para o 7º milênio. Amém, pessoal? Isso é profundo e talvez isso pode dar um nó aí na sua mente, mas é o que eu venho sempre declarando aos irmãos: buscai o Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Busque o envolvimento com Deus, porque o que o Senhor me revelou não é nada em cima do que Ele ainda tem para revelar. E você pode ser um desses que vai receber muitas revelações de Deus e vai sair pelo mundo oferecendo o reino dos céus e a justiça de Deus e sendo criticado. Amém? Sendo criticado como este servo que vos fala também é criticado. Amém, pessoal? Eu sou criticado porque eu não me entrego às doutrinas de homens. Eu tenho o meu posicionamento no Senhor, no Deus de Israel. Eu fui posicionado pelo Espírito Santo. E assim você também tem que procurar esse posicionamento. É você que tem que procurar. Não sou eu que tenho que te convencer de nada. Eu apenas estou falando, ou seja, evangelizando. Quem quiser, quem achar que o que eu estou falando é verdade, que busque no Senhor para que o Senhor venha revelar a vós outros que de fato de verdade isto é fiel e verdadeiro. Amém? Não sou eu que... Não estou aqui falando de mim mesmo, não. Eu estou anunciando o que do Pai eu recebi para anunciar aos irmãos. Agora, quem vai aceitar ou não, aí já não é comigo. Entendeu? Não sou pastor para aprender você e para ficar ganhando dinheiro em cima da sua vida, não. Deus me livre e me guarde disso. Entendeu? Eu sou pastor chamado pelo Senhor para juntar as ovelhas e fazer o que eu faço com os irmãos, levar até Jesus. Daqui em diante, meus irmãos, é você e Jesus. Eu não tenho nada com a sua vida. Amém? Então, essa palavra, meus irmãos, é fiel e verdadeira. E aí, quando acabou os 1000 anos de paz, Satanás já saiu aí. É por isso que você vê esse monte de religião. Exatamente por causa disso aí. Porque Satanás foi solto para enganar a humanidade. E é um jeito muito sutil de enganar, é fazer as pessoas acreditarem que são de Deus, sem ser de Deus. Amém? Então, preste atenção, se policie, controle a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, para que você possa realmente receber o galardão da vida eterna. Amém? Essa palavra termina por aqui. Que todos venham ter um feliz sábado amanhã. Que o Senhor venha falar mais aos vossos corações, que você procure esse amor de Deus para a sua vida. Amém? Ó Deus, eu entrego todo